Olá, gente. Então, professora Karine, 8º ano. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo ainda da 3ª unidade. Observe, gente, que a gente está trabalhando alguns termos sintáticos, não foi isso? A gente trabalhou com o complemento nominal, a gente trabalhou com a regência nominal e hoje a gente vai trabalhar com as vozes verbais. Assunto novíssimo para o aluno de 8º ano, 7º ano a gente não trabalha. O que a gente trabalha é a ideia de sujeito. Então, essa é a ideia inicial que a gente vai trabalhar agora, certo? Então, antes mesmo de eu apresentar para vocês as vozes do verbo, né, o que seria isso, né? Então, parece até que voz do verbo, parece que ele fala, né? A voz parece que ele está falando, mas é mais ou menos isso, né? Então, a gente vai primeiro, antes de classificar aqui, a gente vai identificar o sujeito. Existem 2 tipos de sujeito aqui, gente, ó. Esses são os sujeitos que vocês... Professora, a gente já aprendeu os tipos de sujeito lá que a gente aprende, não é isso? O tipo de sujeito simples, composto, indeterminado, sujeito oculto, oração sem sujeito. E agora a gente vai trabalhar com os outros 2 tipos de sujeitos também, que é aquele sujeito agente, aquele que faz a ação. Olha esse termozinho aqui, gente, agente. Aqui, para ser bem, né, para ser bem sincera, aqui é o foco do conteúdo. Muito mais do que vocês classificarem a voz do verbo, é vocês identificarem o sujeito. Sem a identificação do sujeito, não vai adiantar repetir voz ativa, passiva e reflexiva. Então, qual é o primeiro passo do conteúdo, gente? É entender quem é esse sujeito. O sujeito agente é aquele que faz a ação. Já está ali, mas eu gosto de escrever aqui também, já faz a ação. Ele faz a ação. Já eu dou exemplo. Primeiro fixe aqui nos conceitos novos. E o sujeito que é chamado aqui de sujeito paciente. Então, até pela lógica aqui, a gente tem aquele que faz a ação, então o paciente é aquele que recebe. Algumas gramáticas colocam o termo sofre, outras recebe. Então, recebe, sofre a ação. Então, vamos analisar. Então, se eu digo assim para vocês, o menino, ó, o menino comprou, vou colocar uma frase bem básica, para a gente identificar aqui o sujeito. Lembrando, repetindo, né? Eu gosto de repetir, né, gente? Então, lembrando que essa parte inicial é a essência do conteúdo de vozes verbais. É identificar quem é esse sujeito, está fazendo a ação ou está recebendo a ação. Tem um outro tipo de sujeito que é a junção dos dois, né, que é aquele que faz e recebe. Mas eu coloquei aqui agente para vocês identificarem aquele que faz, paciente aquele que recebe ou sofre a ação. Então, o menino comprou o bolo. Ó, repare só. Então, se eu digo assim, o menino comprou o bolo, primeira coisa é identificar cadê o sujeito. Quem foi que comprou o bolo, gente? Aí o menino, aqui é o sujeito. Aí eu pergunto para vocês, gente, se ele comprou o bolo, ele fez a ação ou ele recebeu a ação? Não é? Bom, tenho certeza que muitas perguntas farei durante o plantão para vocês, né? Então aqui, né, ele está fazendo a ação de comprar. O menino comprou. Então observe que o verbo, a sua ação está aqui. Olha que eu já estou apresentando o conteúdo, né? As vozes verbais, essa característica desse verbo. Então, quem é o sujeito aqui? É aquele que faz ou aquele que recebe, gente? Aí ele vem aqui, o sujeito aqui é o quê? O sujeito é agente. Já na outra frase eu tenho o bolo foi comprado, ó, foi comprado pelo menino. Aqui eu já tenho uma outra ideia, não é? Observe que eu peguei a mesma informação e transformei, né? E passei, né, para outra situação. Aqui eu vou fazer a pergunta. Quem foi comprado pelo menino? É assim que a gente identifica o sujeito, gente, nas orações. Quem foi comprado pelo menino? Ó, o bolo. Aqui ele é o sujeito, pronto. Ó, quem foi, fazer a pergunta novamente, quem foi comprado pelo menino?
Aí o bolo. Aí eu pergunto para vocês, gente, ele é agente? Ele está fazendo ação? O bolo está fazendo ação? Ou ele é paciente? Está recebendo a ação? Então aqui ele está recebendo a ação de ter sido comprado. Não, o bolo foi comprado pelo menino. Então eu tenho aqui um sujeito que, gente, paciente. Então, gente, agora, né, eu vou apresentar para vocês o sujeito que é agente e paciente ao mesmo tempo. Então, ele faz a ação e ele também recebe a ação, né? Ele sofre a ação, ele recebe a ação. Por exemplo, professora, então, essa frase é muito comum nos livros, olha. O garoto feriu-se. Feriu-se. Vou colocar aqui o instrumento, né? Aproveitar a disjunta adverbial, né? De instrumento, ó. Feriu-se com a faca. Com a faca. Mas eu poderia parar aqui, né? O garoto feriu-se. Então, observe que eu tenho aqui... Quem foi que se feriu com a faca? O garoto. Eu tenho aqui o sujeito. Não é isso? Agora eu pergunto... Qual é o tipo de sujeito? É aquele que faz a ação. Observe que ele fez a ação. Né? Ele fez a ação. Quando ele fez essa ação, como ele fez nele mesmo, então observe que a ideia é essa, né? Como ele fez a ação nele mesmo, então ele também sofre a ação, ele recebe a ação. Que é o mesmo dizer, a garota penteou-se. Né? Então, se ela penteou, ela mesma fez a ação e ela mesma recebeu a ação, certo? Então, aqui ele é um sujeito que, gente, agente e paciente ao mesmo tempo. Ah, professora, então, é com a identificação do sujeito que eu vou, na verdade, dizer quem é esse verbo. Quem é esse verbo aqui? Quem é esse verbo aqui? Lembrando que as locuções verbais são dois verbos, né, ou mais juntos. Na maioria são dois verbos juntos que equivalem a um só. Então, esse verbo daqui, esse verbo daqui, esse verbo daqui. Inclusive, eu vou circular. É aqui que eu vou identificar a voz verbal. Ou seja, gente, repetindo, vale a pena repetir. Primeiro eu identifico o sujeito, depois eu classifico esse verbo. Qual é a voz do verbo? E assim as questões irão aparecer, tá bom? As questões elas vão estar identificadas para que vocês digam qual é a voz verbal, certo, gente? Então, eu tenho 3 vozes verbais, já vou para os slides, ó. É ativa... Né? Observe que essa ativa já faz a relação com a ação. Então, parece que eu estou relacionando já, parece não, é o sujeito agente, né? Aqui a voz passiva. Cuidado com essa ortografia dos termos, olha, o passiva com 2 S, não é? E o paciente com C, vale a pena comentar também. E reflexiva. Então, vamos lá para os slides, né? Então, eu tenho aqui a voz ativa, o sujeito é o agente da ação, ele que faz a ação. Por exemplo, vi a professora. O sujeito está oculto ali, por isso que eu trouxe outras frases, não é? Mas eu vou colocar o sujeito explícito, ó. Vou colocar essa frase aqui, ó. Vou colocar o sujeito, viu? Na oração mesmo, ó. Eu vi a... Olha, quase, hein, gente? Eu vi a professora, né? Eu vi a professora, não foi isso ali? Isso. Então, quem viu a professora? Eu. É assim, ó, a identificação do sujeito. Quem viu a professora? Quem fez a ação de vê-la? Eu. Aqui está o sujeito. Ali está oculto, mas para vocês visualizarem, ok? Então, o sujeito, agente. Aí eu venho para cá. Bom, se o sujeito é agente, qual é a voz desse verbo, gente? Ó, que não está aqui, deixa circular. Isso aqui que a gente vai analisar. Ó, vi, foi vista e vi aqui. Observe que aparece ali o mesmo verbo, né? Vi e vi embaixo, mas a voz verbal está diferente. Professora, então eu vou analisar a voz do verbo de acordo com o contexto, com certeza. É o contexto que vai dizer quem é esse sujeito. Ele faz, ele recebe, ou ele faz e recebe ao mesmo tempo, não é? Então, o sujeito é a gente. Então, esse vi aqui, gente, ó. Esse vi aqui, a voz é o quê? Voz ativa.
Ok? Então, coloquem aí no caderno. Já na voz passiva, o sujeito, ele sofre ação. E como é chamado esse nome desse sujeito que sofre ação, gente? Sujeito paciente. Então, eu tenho ali, a professora foi vista, não coloquei ali o agente, né? Pelo aluno, por exemplo. A professora foi vista pelo aluno. A pergunta é, quem foi vista? Quem foi vista? A professora. Deixa eu colocar aqui, que é mais... que é bem melhor, né? A professora, olha. A professora foi vista. Eu poderia colocar ali um termozinho, certo? Chamado agente da passiva. A gente não vai trabalhar esse ano com vocês, mas ele existe, né? O agente da passiva. Mas enfim, quem foi vista? A professora. Aqui é o sujeito, certo? Aí a pergunta é, foi vista ali, no caso a professora, que é o sujeito, ela está fazendo a ação ou está recebendo a ação? Sabe que ela está recebendo a ação de ser vista. Então, nesse caso, o sujeito é o que, gente? Paciente. E esse foi vista, qual é a voz verbal desse verbo? Foi vista, voz o quê? Ó, coloquem aí, voz passiva. Voz passiva. Depois eu vou dar uma olhadinha no livro de vocês, que está até comigo. Esse conteúdo está no livro Panorama, gente, na página 162, certo? E aí eu vou dar uma olhadinha, porque se eu não me engano, ele não trabalha com o agente da passiva. Já eu olho. Já a voz reflexiva, lembre-se do seguinte, reflexiva vem de reflexo. Então, quando a gente se olha, né, no espelho, qual é o reflexo que a gente vê nele? Nós mesmos. Então, a gente faz a ação de olhar e recebe, não é? A gente recebe essa ação. Então, eu tenho agente e paciente ao mesmo tempo. Então, vi-me, foi por isso que eu trouxe para vocês esse exemplo aqui, que é mais comum. Aquele é um exemplo formal, né? Vi-me ao espelho. Mas aqui eu tenho certeza que vocês compreenderam, né? Quando ele diz que ele se feriu, ele fez a ação e recebe a ação de estar ferido. Então, eu tenho um agente e paciente. Mas aquela ideia ali, apesar da formalidade do vi-me, é de você se ver, né? Se olhar. Eu seria, olhei-me no espelho. Então, esse olhar, você está fazendo a ação e recebendo a ação, certo, gente? Então, vou colocar aqui, eu tenho aqui um sujeito que está oculto. Vou colocar essa frase com sujeito explícito, né? Como eu fiz aqui, para vocês visualizarem aquela frase ali, ó. Eu me vi ao espelho. Ó. Pronto, aí eu consigo encontrar o sujeito. Repare só, quem foi que se viu ao espelho? Eu. Então, esse aqui é o sujeito. Você fez a ação de olhar e recebeu essa ação. Então, o sujeito é o que, gente? Agente e paciente. Quando o sujeito é agente e paciente, como é chamada essa voz verbal aqui, gente? Essa voz verbal aqui é voz reflexiva. Bom, agora vamos dar continuidade aos slides, né? Porque, gente, senão a gente não sai dessa partezinha. Então, eu trouxe para vocês, né, nos slides, para a gente só, né, visualizar. Então, ele diz, na voz passiva, o sujeito é paciente, aquele que recebe a ação. A vítima foi vista ontem à noite. E quem foi vista ontem à noite? A vítima. Então, aqui eu tenho o sujeito, o que, gente, ó? Quem foi vista ontem à noite é a vítima. Eu estou ali, na verdade, com o sujeito que está recebendo a ação. Aumentou-se a vigilância desde ontem. Aí a gente já vai trabalhar com algumas situações dentro do conteúdo, situações novas para vocês, que aos pouquinhos vocês vão se familiarizando. Esse é o primeiro contato com a voz verbal. Então, não se assustem, né? Como eu vou colocar para vocês a passiva analítica sintética, né? Então, quando eu digo aumentou-se a vigilância, eu tenho a mesma estrutura da oração como vende-se casa. Eu tenho essa mesma estrutura da oração, ó. Vende-se casa. Casa é vendida. Então, eu tenho ali um sujeito que está recebendo a ação. Então, se eu coloco vende-se casa, casa
ela é vendida, então ela está recebendo a ação. Quando eu coloquei ali, aumentou-se a vigilância, a vigilância está recebendo a ação de ter sido aumentada, não é certo, gente? Bom, a voz passiva pode ser analítica, aí vem a classificação da voz passiva. Eu vou apresentar o conteúdo, mas não se aprofunda, porque no livro de vocês ele não faz a abordagem, eu só trouxe para vocês observarem, né? Então, é a passiva analítica e a sintética, mas a essência a gente já trabalhou, né? Que é o sujeito, agente e paciente, e essa ideia que cada um traz, né? Então, eu tenho a voz passiva analítica, vocês já viram, mesmo sem saber que era passiva analítica, aqui é uma voz passiva analítica. Por quê? Porque a gramática nos diz o seguinte, que é uma passiva analítica porque ela é feita, sabe como, gente? Com o verbo auxiliar, né? Com o verbo auxiliar, que é aquele que vai identificar o tempo verbal, não é? Mas o verbo no particípio, que indica o passado, ó. Particípio. E às vezes aparece o agente da passiva. Então eu tenho sujeito paciente, verbo auxiliar, mais verbo no particípio. Aqui eu estou identificando a voz passiva analítica, que é o que aqui está sendo colocado, né? A voz passiva, sujeito paciente, verbo auxiliar. Então a gramática nos diz quais são esses verbos, os verbos auxiliares, né? Ele foi convidado, né? Ele está decidido. Então observe que eu estou usando os verbos auxiliares. Mas o verbo principal, né? Então eu tenho o verbo auxiliar, né? O foi comprado. Eu tenho aqui o verbo auxiliar, identifica o tempo verbal, então esse aqui é o comprar, que é o verbo principal. Mais o agente da passiva, que pode aparecer ou não. Bom, como tem aqui, ó, o café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. O que foi tomado por Bia logo cedo? O café da manhã. Eu tenho o sujeito aqui, ó. Deixa eu até colocar para vocês. Eu tenho aqui o sujeito. Ele está recebendo a ação, ter sido tomado, né, gente? Então, o sujeito aqui é paciente. Tem o verbo auxiliar, né? Verbo auxiliar mais verbo no particípio, ó. Auxiliar mais o particípio. Professora, então quer dizer que para ser analítica eu tenho que ter essa estrutura? Isso. Para ser analítica eu tenho que ter esse sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo no particípio. Se não tiver, gente, é porque não é voz passiva. Isso aqui, professora, é obrigatório? Não, eu vou até retirar. O café da manhã foi tomado. Esse agente que aparece depois, ele é colocado de forma opcional, né? A casa toda foi aspirada. O que foi aspirado por nós? A casa toda. Né? A casa toda, que é o sujeito que está recebendo a ação. O trabalho foi feito por mim. Então, o que foi feito? O trabalho também, o sujeito, o que, gente? Paciente. Próximo slide, ó. E aí vem a passiva sintética. Só para vocês observarem no dia a dia de vocês, algumas faixas que a gente vê nas ruas, nas vias públicas de maneira em geral, que é o vende-se casa e aluga-se casa, né? Basicamente é o vende-se e aluga-se. Então eu tenho, na verdade, vende-se casa, já tem aqui, e o aluga-se. Então eu tenho uma formação aqui de uma passiva sintética. E professora, sintética, gente, é de síntese, de resumido, né, de menorzinho. Observe que se eu pego isso aqui, ó, e vende-se casa, eu vou colocar na passiva analítica maiorzinho, eu tenho a casa é vendida. Ó, deixa eu botar aqui. A casa é vendida. Então eu tenho, na verdade, eu continuo tendo as mesmas informações, mas com uma estrutura da oração diferente. Porque eu tenho vende-se casa e a casa é vendida dentro do mesmo contexto de sentido. Agora, na estrutura da oração, não. Eu tenho aqui a partícula se, o pronome se, ó. Né? Aqui eu já tenho o verbo auxiliar, verbo no particípio, mas eu tenho a mesma ideia, né? Eu tenho o sujeito que recebe a ação, não é isso? Eu tenho o sujeito paciente, eu tenho uma voz passiva, ó, inclusive, gente, aqui é voz passiva, ó. Voz passiva, ó.
E aqui, professora, voz passiva. Aí. As duas são vozes passivas. Então, eu tenho contextos, na verdade, iguais. A estrutura da oração diferente, mas os contextos de sentido igual. Então, o sujeito que paciente que está recebendo a ação, eu tenho ali, na verdade, um verbo com a voz passiva. Só que, enquanto... Deixa eu tirar esse aluga assim para vocês não ficarem com muitas informações, ó. Enquanto no de cima eu tenho uma voz passiva sintética, só para vocês observarem o conteúdo, ó. Nessa de baixo vocês viram, né? Nessa parte anterior tem uma analítica. Aí vamos lá. Tomou-se o café da manhã logo cedo, né? O café da manhã logo cedo foi tomado. Então, ele continua recebendo a ação, mas agora eu tenho, na verdade, o pronome se. Ok? Professora, qual é a regrinha que está aparecendo ali no slide? Ó, esses verbos que aparecem aqui, com a partículazinha se, eles têm que ser verbos VTD ou verbos VTDI. O aluga-se, quem aluga, aluga algo, aluga alguém, né? Sei lá, aluga alguma coisa. Então, eu tenho aqui, aluga-se, alugam-se, vou colocar no plural agora, apartamentos. Apartamentos são alugados. Próximo slide. Formação da reflexiva. Bom, acho que vocês pegaram a essência, né? Eu tenho a reflexiva aqui como sujeito que faz a ação e recebe. Então, atropelou-se em suas... Quer dizer, ele fez a ação e recebeu. Né? Eu trouxe outras frases para a gente sair do ferir e do se olhar, né? Que foi basicamente os mesmos exemplos. Então, atropelou-se, na verdade, ele dá a ideia de quê? Né? E foi falando rapidamente, agoniado, né, se atrapalhou. Essa é a ideia, né, de se atropelar a ele próprio. É quando a gente está muito agoniado, vai falando tudo ao mesmo tempo, a gente nem sabe mais o que está falando. Acontece. Então, esse fez a ação e recebe a ação. Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Né? Então, ele fez a ação e recebeu. Olhei-me ao espelho. Então, eu tenho aí a ação de quê? Sujeito, agente e paciente. Ok? Aqui, gente, eu só trouxe por curiosidade para vocês, para um complemento de sentido. Quando ele coloca eu, meus irmãos e meus primos, damo-nos. Ou seja, gente, observe que eles, né, se dão bem com os irmãos e os primos e os irmãos com ele. Então, é a mesma ideia de sujeito, agente e paciente. Agora, com a ideia de reciprocidade, que mais à frente vocês vão se aprofundar. Sofia e Lucas amam-se. Aqui, inclusive, é uma polêmicazinha de sentido, né? De interpretação, né? Porque se você pegar Sofia e Lucas amam-se, pode ter a ideia de recíproca, né? Lucas, Sofia ama Lucas e Lucas ama Sofia. Ou pode ter a ideia de Sofia ama a ela mesma e Lucas ama a ele mesmo, né? Então, aqui a gente abre para algumas interpretações. Próximo. Bom, aí eu trouxe algumas frasezinhas para você, as dicas fáceis para se maquiar, ou seja, maquiar si próprio. Então, você faz e recebe a ação. Então, eu tenho ali agente e paciente, né? Então, você coloca aqui. Borboletas são atraídas. Por que eu trouxe essa aqui, ó? Quem são atraídas pelo cheiro das flores? Borboletas, sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. E vendem-se casas, que eu já tinha colocado aqui para vocês, não é? Vende-se casa, aqui vende-se casa. Observe que ali está no plural, porque está fazendo a concordância, não é? Próximo. Bom, peguem um livro, gente. Peguem um livro para a gente fazer algumas atividades, ó. Compare os trechos a seguir. Deixa eu ver aqui, ó. Das páginas 162 a 164, né? O consumo, deixa eu só encontrar aqui. Vamos, gente, ó. É na página 162 mesmo, porque fica na partezinha de cima e eu coloquei mais embaixo aqui, né?
Aqui, ó, aqui fica embaixo e no livro de vocês aparece na parte de cima, lá de verdinho, né? O consumo invade diversas esferas da vida social. E lá no outro ele coloca diversas esferas da vida social são invadidas. Olha, observe que é o mesmo sentido, é o mesmo contexto, a estrutura que foi modificada. Eu tenho aqui invade. O que é que invade diversas esferas? É grande, né? A frase é grande, mas é bem simples de analisar. O que invade diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política? O consumo. Só precisa analisar essa parte aqui, né, gente? Ó, ele está fazendo ação, né? Sujeito a gente. O que é que são invadidas? Observe que eu já tenho isso aqui como sujeito. Perceberam, gente? Aí com o livro, ó, já tenho aquela parte toda, diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política são invadidas. Então, o que são invadidas? Aqui eu já tenho esse sujeito, que é o sujeito paciente. Já estou dando a resposta, né? Então, eu tenho na letra A, em 1, o sujeito pratica ou sofre? Ele pratica. E ele pratica a ação com o verbo invadir, né? Do verbo invadir. Na letra B, acompanhe. Vou fazer uma parte, o resto vocês fazem. Em 2, qual é o sujeito da ação? Ora, já mostrei aqui no quadro, né, gente? Já mostrei. Você identifica o sujeito fazendo a pergunta ao verbo. O que são invadidas? Gente, copia o sujeito todo, viu? Copia o sujeito todo. Então, diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Observem aí, gente, que tem vários núcleos, não é? Só por curiosidade, quais são os núcleos? Por isso que o verbo aparece ali no plural. Eu tenho aqui esferas econômica, cultural, política. Por isso que o verbo aparece no plural, né? Observe o de cima. O consumo invade. Por que ele apareceu aqui no singular, gente? Porque consumo é o núcleo no singular. Letra C. Digam aí para mim, ó. Em 2, o sujeito pratica ou sofre... Não estou lendo correto, né? Em 2, o sujeito pratica ou sofre, no caso, sofre ou recebe a ação verbal. Vamos ver. Ele está praticando ou ele está sofrendo? Observe, quando eles são invadidas, ele está fazendo a ação ou ele está recebendo? Recebendo a ação, gente. Coloquem aí. Letra D. Na oração 2, sublinhe o trecho em que se identifica aquele que pratica a ação, né? Quem é que está praticando a ação? Vamos ver. Diversas esferas da vida econômica, cultural e política são invadidas. Quem é que está fazendo isso tudo aí, gente? O consumo. Inclusive, ele aparece preposicionado. Ó, ele que está praticando a ação. Ó. Quem pratica a ação aqui, ó, é pelo consumo. Não se preocupe que aos poucos a gente vai se familiarizando com o conteúdo. Olha, próximo, vejam aí. Letra E. Quantos verbos há em um, né? Número 1 aqui. Quantos verbos? Ora, a gente já identificou o verbo, né? Que é o verbo invade. E ele quer saber também em 2. Quantos verbos? Observe que eu tenho ali uma locução verbal, né? Que são invadidas. No caso, são 2 verbos, que equivale a 1. Mas são 2 verbos. Verbo auxiliar. Ó, coloquem aí, gente. Verbo auxiliar mais o verbo que? Principal. Que é o verbo no particípio, né? Próximo, ó. Veja só. Próximo aqui no livro, ó. A letra F. O verbo principal em 2 é uma forma nominal. Observe que eu tenho aí nas vozes verbais, gente, ó. As vozes verbais, eu tenho o termo verbo. Vou botar aqui, ó. Eu tenho o termo verbo. O verbo existe 3 formas nominais: o infinitivo, o gerúndio e o que, gente? E o particípio. E o particípio. Só rapidinho, viu? Só pra gente... é bom, professora, para relembrar. O infinitivo é aqueles verbos terminados em E. Fazer, comprar, né? O gerúndio é o NDO, que a gente adora. Fazendo, comendo, terminando. Cuidado com esse NDO. E o particípio é aquele terminado em DO e DA.
Sempre, professora, não. Ele vai indicar, na verdade, o passado. Como, por exemplo, vocês viram que em alguns momentos apareceu comprado e teve um momento que apareceu visto, não é? O pago, pagado, não, pago, né? Impresso e imprimido, as duas formas estão corretas. Em uma aula específica a gente trabalha como usar corretamente o particípio, né? É uma aula específica de gramática, mas vamos lá. Até já me perdi qual foi aqui, na letra F. O verbo principal em 2 está em qual forma? Ó, já dei a cola no particípio, né? Qual é o verbo? Ora, invadidas ali, né? Invadidas. Letra G, gente, em 1, qual é o termo de maior destaque? Em 1, né? Qual é o termo de maior destaque para o leitor, né? Para o leitor, quando ele diz, ora, gente, essa é uma pergunta tendenciosa, porque o termo de maior destaque é o núcleo, é nele que a gente traz a maior informação. Não é? Então, quando ele fala assim, ele já está indicando ali gramaticalmente qual é o termo. Então, o elemento de maior significa, olha, se a gente retira consumo, a gente perde o sentido. Ou invade em diversos. Ah, só que ele só fez mudar, né? Esse livro de vocês, hein? Aí só fez mudar. Porque era, na verdade, identifique o núcleo, ele só fez mudar a forma de perguntar, viu, gente? Mas é isso que ele quer saber. Então, esse termo com a maior informação é o que, gente? É consumo. Número 2, continue. Deixa eu ver, então é o próximo slide. Passa aí, por favor. Ó. Número 2, tá como vocês estão com o livro, é na mesma página ainda. Aí ele vem, vocês sabem que essa partezinha amarela do livro é a explicação do conteúdo, vocês já sabem disso. Leia o quadro a seguir. Qual das orações está na voz ativa? Isto é, tem um sujeito que somente pratica a ação. Aí ele coloca, nós consumimos muitos produtos supérfluos. E o outro jovem observou-se. Lembram, gente, da ideia de vir-me ao espelho, né? Olhou-se ao espelho. Então, ele é a mesma coisa, de o jovem observou-se. Então, essa é a ideia de que ele fez a ação e recebe a ação. Então, só pode ser a primeira, né? Nós consumimos. Observe que ele já traz a frase e explica. Próximo, gente. Deixa eu ver se eu passei mais atividades para vocês. Acho que já, mais. Ó. Agora, compare as duas orações. Ainda com as mesmas orações. Ó. Diversas esferas, que foi aquela lá que a gente viu, né? Na voz passiva. E a outra, invadem-se diversas esferas. Gente, ele só está brincando com o mesmo sentido, ó. É isso aqui, ó, que ele está fazendo, ó. Ele está colocando essa ideia com o pronome, mas a casa é vendida, voz passiva do mesmo jeito, e a casa é vendida, ó, voz passiva. Observe que eu tenho aqui, ó, as vozes passivas, né? Então já estou dando um caminho. Aí ele coloca na letra A, identifique o sujeito da ação. Quem são invadidas pelo consumo? Já respondemos essa, né? Aí diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. Na 2, identifique o sujeito da ação, da oração. É o mesmo sujeito, gente. Ó, aqui, ó. Quem são invadidas? Ó, diversas esferas da vida social, econômica, cultural e política. É a mesma pergunta que eu fiz a vocês aqui, ó. Parece, não é? Ó, invadem-se diversas esferas. Vende-se casa. Eu perguntaria a vocês, qual é o sujeito dessa oração? Casa, professora. Por quê? Ó, casa é vendida. É aqui o sujeito, ó. Certo? Bom, qual das orações possui sujeito e verbo ora? Quem está aí com sujeito e verbo auxiliar seguido de particípio? Gente, aqui tem como ter esse verbo auxiliar, verbo não particípio, de jeito nenhum, né? Então, eu tenho ali o quê? E também já estava respondida na questão anterior. O verbo são ali, verbo auxiliar. Invadidas, eu tenho ali o verbo principal no particípio, ok? E ele explica embaixo a voz passiva sintética, né? Não coloca a regra completa, mas explica. Quarta questão, deixa eu ver se eu trouxe para vocês, para a gente responder durante a aula. Próximo slide, ó. Tem, sim, vamos lá.
Leia a oração a seguir. Continuando, prestem atenção. O rapaz arrumou-se, ele fez a ação e recebe a ação. Imagine, não é? Que a gente vai colocar a roupa, então a gente faz o quê? A gente faz a ação e recebe, né? Fica arrumadinho e recebe essa ação. Identifique o sujeito. Quem foi que se arrumou para encontrar os amigos? O rapaz, não é? Ali, ó, o rapaz. Na de baixo. O sujeito pratica a ação verbal. Nesse caso, gente, ele pratica ou faz? Ele faz e recebe, não é? Ele faz e recebe. Então, ele é agente e paciente. Então, coloquem aí, ele é agente e paciente. O sujeito também sofre e recebe a ação verbal, com certeza. Ele está fazendo a ação e recebendo a ação simultaneamente, né? Bom, aí ele coloca aqui na tajazinha amarela, quinta questão, né? Identifique a voz verbal das orações a seguir. Na letra A, quem derrubou o muro da escola? A chuva. Então, ela fez a ação. Sujeito o quê, gente? A gente. Só que ele quer a voz verbal, né? Então, derrubou aqui, ó, em voz ativa. Observe que eu comecei pela identificação do sujeito. Não há outro caminho para depois dizer derrubou. Deixa eu até grifar aqui o verbo, gente, porque é ele que a gente vai observar, olha. Que a gente vai dizer qual é a voz verbal, né? Discutem-se. É porque eu não enxergo aqui no slide direito, mas é isso, ó. O verbo é derrubou, arrumaram, abandonar, foi invadida e discutem. São os verbos. Aí vai identificar a voz verbal. Então, derrubou, como eu verifiquei que a chuva fez a ação, derrubou a voz ativa. Na letra B, as mulheres se arrumaram, então ela fez a ação e recebe a ação. Então, arrumaram aqui é o que, gente? Ela não fez e recebeu, voz reflexiva. A casa abandonada foi invadida. Então, foi invadida. Quem foi invadida pelo mato? A casa abandonada. Ela não recebeu a ação, ela recebe a ação, foi invadida, é o que? É voz passiva. Discutem-se medidas para diminuir o desrespeito. Então, o que é que se discutem aí? Medidas para diminuir o desrespeito às leis de trânsito. Então, aí o discutem está o que, gente? Fazendo e recebendo a ação. Então, está na voz reflexiva. Gente, olha, vamos continuar, porque as páginas do Panoramas, elas vão encerrar na parte de vozes verbais, e depois vocês vão para a parte de gramática. Então, vamos lá, continuando com o Panoramas. Leia as orações a seguir, eu vou acompanhar aqui, né? Identifique o que se pede. O consumo gera muito lixo. Olha, eu já vou bater o olho nesse verbo. Quem gera muito lixo? O consumo. Ele está fazendo a ação. Gera aí, que é o verbo. Então, é a voz verbal que eu quero saber. Não, na análise da frase, né? Muito lixo é gerado. Então, quem é gerado pelo consumo, gente? Muito lixo. Aí ele diz, identifica o que se pede. Letra A, voz do verbo. Perceberam que eu comecei analisando o sujeito? Então, identificou o sujeito, identifica a voz do verbo. Então, gera, aqui ó, gera é o que? A voz ativa. É gerado a voz passiva analítica. Aí ele pergunta na letra B, isso na letra A, né? Na letra B, quem pratica a ação? Nesse caso, gera muito lixo o consumo. E na letra, número 2, né? Aqui, ó, muito lixo é gerado, quem pratica essa ação. Aqui, cuidado, viu? Uma pegadinha. Na número 1 é o consumo, né? Que está praticando a ação. Mas número 2 não é muito lixo que está praticando a ação. Ele está recebendo a ação de ser gerado. Então, é pelo consumo. É ele que está praticando a ação. Gente, ó, a gente não trabalhou esse termozinho sintático, mas a gente vai trabalhar ano que vem, né? Então, pelo consumo, é ele que está praticando aqui, ó, que pratica a ação. Professora, por curiosidade, nem sei se vocês me perguntariam isso, mas por curiosidade, como é esse termozinho, sintaticamente, que pratica a ação? No livro de vocês não aparece, mas ele, ó, agente da passiva, certo? Ele não vai fazer
provavelmente essa pergunta, porque ele não trabalha, mas só para vocês saberem, né, que existe esse termo. E aí ele coloca aqui, né, nessa letra D, né, esse tempo verbal presente, e eu tenho ali também o presente, nos dois, né, indica presente. 8ª questão, transforme as orações. Gente, essa partezinha aqui, eu vou ler para vocês, né, a resposta, a gente não vai trabalhar a transformação, né, que é passar, apesar de eu ter falado aqui, quando eu fiz isso, ó, rapidinho, vende-se casa, ó, vende-se casa, e casa é vendida, eu já estava mostrando para vocês, a gramática chama isso de transformação, é a passagem de uma voz para outra. Isso só vai ser possível pela transitividade verbal, Isso é assunto para uma aula, né, outra aula. Mas vamos fazer essa rapidinho na letra A. Nós compramos muitos produtos desnecessariamente. Então, muitos produtos desnecessariamente são comprados, né? E aí tem uma regrinha específica, mas enfim, muitos produtos desnecessariamente são comprados, né? Muitas propagandas iludiam o consumidor. O consumidor são iludidos, né, por muitas propagandas. O consumidor são iludidos, por muitas propagandas. Tá bom, gente? E na questão, para a gente encerrar, ó, no próximo, agora a gente encerra, né? Na 9ª questão, ele coloca, lê a tirinha a seguir. Socorro! Estou sendo perseguido, observe, né, que os ratinhos aí estão sendo perseguidos. Não, estou sendo perseguido por um gato. Eles estão recebendo a ação. O sujeito apareceu oculto, né? Esse ratinho pensa, né? Um ratinho pensa, né? Estou sendo perseguido, né? Por um gato, né? Aí o Garfield, né, pensa lá, eu vendi a minha franquia para ele. Então, na letra A, a gente vai fazer análise do contexto, só da parte gramatical, né? Na letra A, ele coloca na tirinha uma oração na voz passiva analítica. Ele afirma, então tem aí, procure. Qual é essa oração? Observe que eu tenho lá, estou sendo perseguido. É essa oração aí que eu tenho verbo auxiliar e verbo no particípio, né? Letra B, transponha, que é essa passagem, né, da voz ativa, né, dessa oração que você transcreveu, que é essa letra B que a gente não vai fazer, porque essa parte a gente não vai trabalhar. Ok, gente? Bom, no próximo slide é a atividade da gramática. Ainda continuamos na gramática com vozes verbais, que são atividades para reforçar, né, fixar o conteúdo, viu, gente? Até o nosso plantão.